Olá, queridos amigos, queridas amigas do nosso Caminhando Juntos. Uma vez mais aqui com os senhores e senhoras e com a presença amiga, um referencial no estudo da doutrina, que é o nosso amigo Sérgio Rodrigues, nosso companheiro de atividade do Grupo Espírita Redenção, para tratarmos de mais um tema da doutrina, que dessa vez será de O Livro dos Espíritos. Nós vamos primeiro passar a palavra ao amigo Sérgio para os nossos cumprimentos da noite. Né? Sérgio, tudo bem com você, meu amigo? Tudo em paz? Saúde boa? Eu estava com saudade já de estar com você aqui. Tem algum tempo que eu não tenho participado. Mas está tudo bem, Arlindo. Amigos, amigas que participam conosco, nos fazem companhia nesse estudo, possamos aproveitar esses momentos, caminharmos um pouquinho mais em direção ao conhecimento dessa doutrina que tantos esclarecimentos nos traz acerca da nossa existência, né? Então, que possamos produzir um programa que seja proveitoso para todos nós, encarnados e desencarnados, que estarão participando desse estudo. Isso aí. E especialmente para nós, né? Porque nós dois ficamos o tempo todo aqui para aprender também. A verdade é essa. Ninguém vem aqui para ensinar nada a ninguém. Não, sem dúvida. Bom, nós vamos ver em O Livro dos Espíritos, no livro 2º, capítulo 9, é Mundo Espírito ou dos Espíritos, e a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Mas nós vamos tratar especificamente do item 9 desse capítulo, a ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. E aí, Kardec vai iniciar esse item com a questão 536. Lembrando, é claro, que esse tema ele é tratado originalmente na Revista Espírita de setembro de 1859, né? Mas a gente vai encontrar também lá em A Gênese, né? Falando especificamente até das tempestades, de que relação isso tem, no capítulo 15, os milagres do Evangelho, ele fala de tempestade aplacada. Então, é só para a gente lembrar que a doutrina, o tempo todo, ela está um entrelaçamento, ela se completa, ela se complementa, ela vai sempre referenciando de um ponto a outro para a gente ter essa ideia do todo que é essa doutrina. Embora dividida, aparentemente, nesses tópicos, ela é um todo consistente e lógico, né? Então, a ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza, e a questão 536 diz assim: os grandes fenômenos da natureza, esses que se consideram como perturbações dos elementos, são devidos a causas fortuitas ou têm, pelo contrário, um fim providencial? E a resposta obtida por Kardec: tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. O primeiro comentário que eu faria aqui é nesse trechinho final da resposta, né? Nada acontece sem a permissão de Deus. E a gente sempre lembra que as pessoas dizem assim, numa série de situações, é a vontade de Deus. Não é que Deus queira que alguém mate, que alguém morra, que a chuva mate, não é nada disso, não. Mas é a permissão que ele dá para que tudo se dê, trazendo para cada um de nós aquilo que a gente precisa aprender, a gente tem as dificuldades ou as vicissitudes que cada um de nós ou o conjunto social precisa passar por alguma razão, que, como ele diz, primeiro, né, tudo tem uma razão de ser. Mas diga aí, Sérgio, fique à vontade. Para nós que estamos aqui no mundo material, estamos encarnados, esses fenômenos parecem, né, que são apenas perturbações mesmo, né? Até fortuitas, né, que nós não temos controle, e causam realmente, né, inegavelmente, causam transtornos para a sociedade, para cada um dos seres individualmente. Mas é preciso não perder de vista que tudo tem um objetivo e que nada acontece fora das leis naturais. Então, quando nós estudamos a questão dos flagelos destruidores, mais à frente, no Livro dos Espíritos, nas questões mais adiante,
nós vamos ver que esses flagelos, né, como essas perturbações a que se refere aqui a pergunta, não são inúteis. Eles têm um propósito de impulsionar o progresso dos espíritos que aqui estamos encarnados, através de mudanças das condições climáticas de uma região que é atingida muito duramente. Servem também como provas ou como expiações, quando causam grandes situações de dor e de sofrimento. Enfim, tudo tem uma causa, porque nada acontece sem a permissão de Deus. E Deus não faz nada inútil. Se ele permite que assim aconteça, é porque tem um resultado que é providencial e necessário para nós que estamos aqui vivendo nesse planeta. Então, nada acontece sem a permissão de Deus. Embora sejam fenômenos, como eu disse, que possam causar dificuldades, transtornos, até sofrimentos, eles acontecem com a permissão de Deus e com um objetivo providencial, não o objetivo pura e simplesmente de nos punir, mas nos ajudar a motivar o nosso progresso, que é o objetivo pelo qual nós estamos aqui encarnados nesse planeta. É isso, Aline? Fundamentalmente, a gente vai lembrando o tempo todo nesses estudos que Deus não é vingador, ele não é perverso, ele não é sadomasoquista. Né? Tudo o que acontece tem uma finalidade útil. É sempre a pretensão é fazer com que nós, e o Sérgio já havia dito, avancemos. A gente sempre cresce. Tudo isso nos impulsiona, provoca. As dificuldades apresentadas no planeta provocam o homem de ciência a avançar, a buscar melhores condições de vida para as populações. Tudo isso é sempre um incentivador, ao contrário do que se possa crer, né? O que é difícil ainda para nós, Arlindo, é nós compreendermos isso, porque a gente tem uma visão limitada a essa vida presente, né? Exato. A maioria da população encarnada aqui na Terra não faz ideia da vida futura, da realidade do espírito imortal. Então, só vê a vida presente. Então, se no presente isso está causando dificuldades, está causando dor, sofrimento, transtornos, logo se considera que é uma situação, seria, como você disse, uma punição de Deus. Mas acontece que Jesus veio demonstrar, trouxe a visão de um Deus diferente daquele Deus mosaico do Antigo Testamento. Aquele, sim, era um Deus punitivo, que punia as suas criaturas. Jesus veio mostrar que Deus não é um ser punido, não é uma ideia, né, punitiva. Ele não tem esse objetivo de punir. E o sofrimento ainda faz parte das nossas necessidades, como espíritos ainda transitando numa faixa inferior de progresso, né? Então, é preciso passar pelas provas, pelas expiações, para que nós possamos compreender a necessidade da nossa transformação, podermos entender que precisamos progredir para alcançar a nossa destinação final. Então, não são, de modo algum, punição, né? São situações que vão nos impulsionar ao crescimento, vão nos motivar ao crescimento. Quando esses flagelos acontecem, o que surge realmente na Terra? Surgem novas ideias, evolução da ciência, a engenharia, por exemplo, evolui, né, progride, criando situações novas, construções mais resistentes para evitar quando ocorrer terremotos ou grandes tempestades, possam resistir, as coisas possam apresentar uma maior resistência, não colocar em risco a vida das pessoas. A ciência, a medicina, por exemplo, começa a descobrir, a produzir novas vacinas para curar determinados males, né? Como na situação que nós estamos vivendo aqui há alguns anos, né? Com essa pandemia. Exato. A ciência evoluiu, não se conhecia nenhum tipo de vacina nem de medicação que pudesse combater esse vírus que causou tanta morte, né, no planeta. No entanto, ele estava aí desde sempre. Então, foi preciso que desencadeasse toda essa situação
para que a ciência fosse impulsionada a encontrar uma solução, se não ainda completa e definitiva, mas, inegavelmente, uma solução que veio diminuir em muito o número de mortes e o sofrimento das pessoas. Com toda certeza, com toda certeza. E agora tem um caráter ainda mais preventivo, porque aí já se fica atento para as eventuais mutações e a ciência vai junto, criando novas, modificando as vacinas para que elas se antecipem a qualquer outra dificuldade nesse campo. Então, isso é muito, muito legal, é muito rico, né? Essa é a grande coisa, é o grande salto ao qual nós somos levados por essas situações, né? Então, é bem legal. Seguimos 536A. Esses fenômenos sempre objetivam o homem? E a resposta: algumas vezes têm uma razão de ser diretamente relacionada ao homem, mas frequentemente não têm outro objetivo que o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Muito bem, vou deixar para você, Sérgio, depois eu pego. Independente do objetivo, né, de fazer progredir os seres, né, os espíritos, aqui já surge uma outra situação, uma outra hipótese que vem apresentar o porquê da justificativa dessas ocorrências, né? Equilibrar, harmonizar as forças da natureza, né? Trazer, mudar situações climáticas, né? Determinadas regiões que precisam passar por transformações. Então, tudo tem um objetivo útil, um fim útil. E o que é mais importante, que nós nunca podemos esquecer, sempre dentro das leis naturais. Nada acontece fora das leis naturais. Nada acontece por milagre, nem por encanto, nem driblando, né, a vontade de Deus. Então, tem esse outro aspecto também, equilibrar as forças da natureza, tanto no campo climático, como eu já mencionei aqui, e outras formas, né, de situações de natureza física. Efetivo. Seguimos um pouco mais. 536B. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária nisso, como em todas as coisas. Mas como sabemos que os espíritos podem agir sobre a matéria e que eles são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exerceriam uma influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir. E a resposta é que é maravilhosa, mas é evidente. Isso não pode ser de outra maneira. Deus não se entrega a uma ação direta sobre a natureza, mas tem os seus agentes dedicados em todos os graus de escala dos mundos. Então, de qualquer maneira, a gente lembra sempre, essa pergunta nos remete de novo àquele iniciozinho, é a questão da providência divina, né? É o toque providencial que age durante todo o tempo, né? Diga lá, Sérgio. Ele está explicando que Deus não age diretamente, né? Ele tem os seus agentes, aqueles espíritos mais elevados, que são os transmissores, os portadores da sua representantes até da sua vontade, né? E mostra aqui claramente que todos os seres, todos nós, espíritos, criaturas, somos úteis na obra da criação, independente da condição evolutiva adiantada ou ainda de inferioridade em que nós estejamos. Cada um recebe a sua tarefa, tem que cumprir uma missão compatível com o seu momento evolutivo, como nós vamos ver mais adiante, né? Então, Deus não exerce uma ação direta sobre a matéria. Ele tem os seus agentes, aqueles espíritos de alta elevação, e que representam a sua vontade, e que se utilizam daqueles que estão em graus inferiores da escala evolutiva para cumprir as tarefas mais simples, tarefas que sejam compatíveis
com o seu nível de evolução moral e intelectual. E aí, eu acho que vale lembrar, né, Sérgio, que a gente continua pensando naquela escala espírita, né, em que a gente vai ter, nesse contexto, os que agem diretamente e os que estão acima deles no comando moral dessas atividades, né, porque essas atividades são grosseiras, são físicas, são, abre aspas, materiais, mas quem comanda esse processo são os espíritos de maior elevação que vão ser coordenadores do trabalho desses outros. Então, esse encadeamento, essa correlação que é constante e que nos dá ideia, nos esclarece que a natureza ela não se move assim por si só, não é uma questão só de automatismo, né? Não é uma coisa sem vida, sem a presença de um ser inteligente agindo para que ela se mantenha no seu processo, né? Há uma ação inteligente o tempo todo, seja pela providência divina, que através daquela história que em A Gênese nos é apresentada do fluido cósmico universal, que é o nosso telégrafo universal, né? Em que essas ordens vão sendo passadas até chegar àqueles mais rudimentares que têm que executar esse processo, né? E o importante destacar sempre que todos são úteis para a obra da criação, né? Todos colaboram com a obra da criação, porque muitas das vezes uma tarefa aparentemente muito simples, que não se dá um valor devido, né? A sociedade não reconhece como importante, ela é muito importante. Sem aquela tarefa ser atendida, se paralisariam várias coisas, né? Várias situações. Eu gosto sempre de lembrar aqui o caso, assim, muito simples, né? Mas que é uma maneira direta da gente entender isso. O caso, por exemplo, de uma construção. Tem o engenheiro, o arquiteto, que exercem as tarefas mais técnicas, né? Precisam estudar mais para poder desempenhar, e tem aquelas funções de nível em que se exige menos do conhecimento técnico, são os serventes, os pedreiros, etc. Mas ninguém pode fazer a construção de um prédio só com engenheiro e arquitetos. Ficaria só no papel, né? Ficaria só no papel, muito bonito, mas sem finalidade. E nem o engenheiro sabe ou tem condições de pegar um tijolo, pegar um cimento para montar a construção, né? Então, aquele que faz o serviço mais rude, mais difícil, né? E que aparentemente não é reconhecido, né? Não tem reconhecido o seu valor, ele é tão importante quanto aquele que está em cima, ditando as normas, orientando, né? Então, todos na natureza têm a sua importância, têm a sua função, e Deus reconhece isso, né? Por isso é que nos cabe sempre buscar, né? Compreender qual é a nossa função aqui nesse contexto e procurar se desempenhar a contento daquilo que nós recebemos como tarefa. É só para a gente pensar nessa provocação, porque a gente às vezes só compreende isso quando o gari para de coletar o lixo, né? Que até então ele não tem importância nenhuma, a gente olha como se não fosse nada. Ou então o servente do hospital, quando resolve parar, porque não está ganhando o seu salário devido no tempo devido. Acho que esse cara existe. Eu vi uma vez uma história um pouco jocosa, rapidamente, né? A respeito disso, numa empresa. Um dia faltou o dono da empresa, outro dia faltou o gerente, outro dia faltou o chefe. A empresa funcionou normalmente, não tem problema nenhum. Agora, o dia que faltou a moça que fazia o café, foi um distúrbio dentro da empresa, todo mundo reclamando, mas não tem café, mas que absurdo, não sei o quê. Quer dizer, aquela pessoa, aparentemente, com a função mais humilde, foi a que fez sentir, cuja falta se fez sentir de maneira... Para todos, né? Para todos. Todos temos a nossa importância, independente daquilo que a sociedade, os seres humanos valorizem ou não. Todos temos a nossa função e somos importantes na obra da criação. É isso. Vamos lá, 537. A mitologia dos antigos é inteiramente fundada sobre as ideias espíritas, com a diferença de que consideravam os espíritos como divindades. Ora, eles nos representam esses deuses ou esses espíritos com atribuições especiais.
Assim, uns eram encarregados dos ventos, outros dos raios, outros de presidir a vegetação, etc. Essa crença é destituída de fundamento? E a resposta, tão pouco destituída de fundamento, que está ainda muito aquém da verdade. Diga lá, Sacerdote. Kardec fez aqui uma pergunta, porque a mitologia, naquela época, e hoje ainda tem muita força, né? Muitas pessoas gostam do tema, e a gente, se buscar compreender, interpretar corretamente, a gente vai ver que tem mesmo muita relação com a nossa existência, com a nossa vida, né? Até com fatos históricos que aconteceram depois. Então, esses espíritos que tinham uma maior ascendência, uma maior condição evolutiva, são apresentados na mitologia como deuses. E, então, existem deuses, né? A mitologia tem Deus, metaforicamente até, né? Deuses para tudo, Deus para o vento, Deus para o mar, até para o vinho tem um Deus, né? Exato. Então, os espíritos aqui explicam que essa crença de que existe um espírito exclusivo, que no caso eles estão encarregados de cuidar dos ventos, isso não tem fundamento, quer dizer, não existe especificamente, né, pelo que eu entendo aqui da resposta dos espíritos, um espírito que seja, vamos dizer, especializado em determinado fenômeno, né? Os espíritos, quando eles são elevados, quando já estão num patamar de evolução muito alto, eles conhecem todos os fenômenos. Então, não há necessidade de um ficar responsável pelos ventos, outro pelos mares, outro pelas tempestades. Foi isso que eu entendi. Não sei se... É o que me parece também. Não, eu concordo, sim. Concordo, sim. Que é uma coisa interessante, porque isso, inclusive, é o que faz a ideia, traz para as pessoas essa ideia complexa da imagem de Jesus, né? Porque diz, olha, ele é só um ser muito, muito, muito avançado, logo capaz de exercer a sua ação, o seu domínio sobre os elementos no modo geral. Porque é o avanço que lhe caracteriza, o conhecimento de todas as ciências, de toda a lógica da natureza, que ele faz, lhe concede esse poder, né? Que lhe dá esse poder. Né? Não é porque... Perfeito, né? Pronto, acabado, né? Então, o que acontece? Ele está no Evangelho, os exemplos, né? Ele aplacou a tempestade, né? No caso daqueles pescadores, ele andou sobre as águas, então ele tinha realmente o controle de todas as forças da natureza. Mas isso aí nós estamos falando de um espírito já numa condição maior possível, isso, né? Isso. Entre as criaturas, né? Exato. Agora, os outros espíritos são elevados também e também controlam as forças da natureza, independente de um ser especializado num determinado fenômeno e outro fenômeno. É o que me parece aqui. Agora, a mitologia, naquela época, né, não se tinha também esses conhecimentos que nós temos hoje. Né? Eles se baseavam muito na aparência das coisas, né? Criavam, então, essas crenças. Então, tem também o seu valor. Né? Exato. O que não era possível explicar por ciência, a gente tem que buscar alguma maneira de compreender. Né? 538. Não, 537A. Pela mesma razão, poderia haver espíritos habitando o interior da Terra e presidindo aos fenômenos geológicos? E a resposta: esses espíritos não habitam precisamente a Terra, mas presidem e dirigem os fenômenos segundo as suas atribuições. Um dia tereis a explicação de todos esses fenômenos e os compreendereis melhor. Você vê que os espíritos até, olha, não vamos embarcar nesse barco, não dá para ir fundo nesse barco, a gente não tem condição de fazer vocês compreenderem como isso se dá, né? Por enquanto, o que a gente pode saber é isso aqui, né? Quer dizer, não existe a pergunta de Kardec, porque é uma crença realmente que existe nas profundezas da Terra, né?
espíritos, até a concepção do inferno, né? Então, eles explicam que esses espíritos que presidem esses fenômenos, inclusive os fenômenos de ordem geológica, eles não estão situados no interior da Terra. Eles, como ele diz aqui, habitam a Terra, né? Eles não estão nem no planeta, eles vivem no mundo espiritual, né? No mundo extracorpóreo, né? E exercem suas atribuições, independentes, eles não precisam vir aqui. É que nós ainda temos essa dificuldade de separarmos as questões materiais das questões de natureza extracorpórea, né? Tudo a gente liga à ação da matéria, né? Então, mas a ideia é a seguinte: para o espírito agir sobre os fenômenos geológicos, é preciso que ele esteja aqui mexendo na estrutura da Terra, quando não é isso, né? Tudo ele faz pela vontade, pela força do pensamento, que a sua evolução, o seu momento evolutivo já elevado, permite, né, lhe dar essa condição. Porque... Mas, por enquanto, é isso que a gente pode saber. Ô, Sérgio, quando você usou aquela analogia, aquela imagem lá da obra, né, do arquiteto, engenheiro e tal, aí a gente acaba sempre ficando olhando esse espírito como se ele fosse o pedreiro, né? O servente de obra, e não é isso, né? Não é essa coisa física, porque a gente busca materializar tudo, então fica pensando que ele vai ficar ali cavucando, escavocando ou mexendo para que aqueles elementos se movam. Então, o negócio é muito difícil separar o físico do espiritual. Para nós ainda é muito complicado. Ainda temos essa dificuldade. É claro que nada disso que nós estamos conversando aqui se faz através de uma força material. É tudo... Como é que os espíritos reagem sobre a matéria? Pela força do pensamento, né? Nós estudamos isso há pouco, aliás, nesse capítulo mesmo, né? É pela força do pensamento que os espíritos movimentam tudo isso, né? Eles não precisam de ação material. Mas, às vezes, a gente ainda tem uma certa dificuldade de compreender isso, ou até se surpreende levado a pensar dessa maneira. Exato. 538. Os espíritos que presidem os fenômenos da natureza formam uma categoria especial no mundo espírita? Formam uma categoria especial no mundo espírita? São seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? E aí que eu acho que ele vai dando já a chave, né? Os espíritos que o serão ou que o foram. Mas eu sempre fico lembrando que os espíritos às vezes diziam a Kardec assim: entendo-se quanto às suas palavras. Enquanto não houver para vocês uma palavra para cada coisa, fica difícil de compreender esse troço, né? As pessoas ficam enlouquecidas. Então, que foram, ou seja, os espíritos que presidem os fenômenos da natureza, formam uma categoria especial no mundo espírita, são seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? Que o serão, ou seja, reencarnarão, ou que já encarnaram. Olha que coisa complexa para quem está em casa ouvir. Esse ponto também é muito importante, que muita gente também não compreende, né? Não existe privilégios na obra da criação. Deus não estaria sendo justo se criasse espíritos melhores que outros. Então, aqueles que estão já numa condição mais adiantada, como esses espíritos que presidem, né, que dirigem as forças da natureza, eles chegaram a essa condição por mérito próprio. Eles tiveram também uma trilha evolutiva para ser vencida. E venceram, e chegaram nessa condição, né? Mas são seres criados como todos nós, né? É uma confusão que se faz, inclusive, o tradicionalismo religioso trata Jesus como um ser à parte, né? Um ser especial, como se ele já tivesse sido criado perfeito, sem nenhuma dificuldade. Não, ele disse que venceu o mundo, né? A passagem diz: eu venci o mundo. Quer dizer, o que quer dizer com isso? Que ele também passou pelas dificuldades. Exato. Ele também enfrentou suas provas, talvez suas espécies, nós não conhecemos. Aliás, Sérgio, ele não venceu esse mundinho aqui, não. Ele venceu a materialidade do processo inteiro, né?
e fez essa evolução em outro mundo. Em né? outro mundo. E quando a Terra foi criada, ele já era um espírito perfeito, né? Puro. Tanto que ele presidiu, né? Aquela coletividade de espíritos de altíssima elevação que manipularam a matéria cósmica, estava disseminada no espaço, para a formação do planeta. Mas ele também começou como todos nós, começou do zero. Aí chegou a essa condição admirável que nós conhecemos hoje, através de mérito próprio. Então, dizer que Jesus é um ser à parte, um ser que já foi criado perfeito, eu acho que, em vez de exaltá-lo, até diminui o Com seu certeza. valor. Né? Desvaloriza totalmente né? Ele não recebeu essa condição de graça. Exato. Ele caminhou, passou por situações que a gente desconhece, né? A evolução deles fez há bilhões de anos. Então, nós não temos... O que acontece é que eles acabam transformando Jesus num privilegiado, que recebeu um condão especial. Você é filho meu. E vai perfeito mostrar... Tira todo o sentido da trajetória dele aqui, né? Que era uma trajetória para nos ensinar, nos esclarecer e nos fortalecer, dizendo, olha, vai seguindo comigo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, por isso que eu vou mostrar a vocês que é por aqui se segue para conseguir chegar onde eu já cheguei. E eu estou esperando vocês, eu estou junto com vocês para essa chegada. Estou aguardando vocês na chegada. Quer dizer, é tão mais bonito do que tentar fazê-lo especial, né? Mostrar, inclusive, que ele tem autoridade para nos dar essas orientações, né? Porque ele passou por tudo isso também. Então, ele fala não por ideias que ele tenha concebido. Ele vivenciou essas experiências e venceu todas elas. Chegou a essa condição. Então, isso é muito importante. Então, como os espíritos dizem aqui, eles não são esses espíritos que presidem as forças da natureza, não são seres à parte, não são espíritos criados com esse objetivo, especiais. Eles já estiveram encarnados ou encarnarão ainda, voltarão a encarnar, como eles respondem aqui. São seres como todos nós. A diferença é que estão num patamar de evolução bem acima dos que habitam aqui a Terra no momento. Sigamos 538A. Esses espíritos não pertencem às ordens superiores ou inferiores da hierarquia espírita? E a resposta, segundo o seu papel for mais ou menos material ou inteligente, uns mandam, outros executam. Os que executam as coisas materiais são sempre de uma ordem inferior, entre os espíritos como entre os homens. E aí lembrar que coisas materiais é essa execução dessas atividades sobre a matéria. Não é que eles lidam com matéria como a gente, não vão pegar a pá e a enxada para mexer em nada disso, não. E é importante entender também que eles um dia também alcançarão esse patamar superior. Né? Essa situação não é eterna, né? Essa situação não é eterna. Se hoje eles exercem essas funções de ordem inferior, é porque o momento é o que eles podem oferecer, né? Mas não vão ficar eternamente nessa condição. Eles vão também crescer, vão evoluir e assumir missões mais complexas e mais que exigem uma maior soma de conhecimento, de desenvolvimento da inteligência e da moral. Voltando mais uma vez ao caso da obra, como o pedreiro, ele não quer dizer que ele precisa ser eternamente pedreiro. Ele pode se dedicar a estudar e vai crescendo, mudando a sua função, até um dia, quem sabe, se tornar também um engenheiro. Né? Então, na natureza, como entre os homens, tudo é uma escala de progresso. Todos têm a oportunidade de progredir. Né? Engraçado, eu não sei, mas é que eu fico pensando que na situação humana, inclusive até no aspecto social, nós somos a nossa educação moral, religiosa é tão estranha, foi tão dificultada que a gente se achou, né, no longo do caminho que, bom, eu sou engenheiro, eu sou isso, eu sou aquilo, e eu sou melhor do que aquele ali. Até que os movimentos da vida fizeram com que, e eu acho que isso no mundo inteiro, quem era doutor acabou sendo gari,
Então, talvez para perceber que, olha, o seu valor não mudou, você não perdeu o valor, mas você veio para uma situação em que você vai olhar agora e perceber como é que vivia aquele ali, quando só você olhava para ele de cima, achando que ele não tinha importância. Aí você percebe lá no lugar dele como é importante o trabalho que você faz e que ele fazia e que você não valorizava. Eu acho que tem um jogo no aspecto social que acaba nos remetendo também a esse processo, para que a gente compreenda de uma vez por todas que quando se fala de espírito inferior, não é pior do que alguém. É o espírito inferior em moralidade, em conhecimento, que ainda vai avançar. Por isso que às vezes a gente é colocado, trazido de alguma maneira com esses equívocos da roda social, a sair do top da engenharia ou do direito e acabar sendo gari, né? Que às vezes fere tanto o orgulho de alguém, né? Ele não é inferior, ele está inferior, né? É uma Exato. situação transitória, passageira. Ele vai progredir também, né? Então, é isso que a gente precisa entender, que muitas pessoas não entendem. Você lembrou bem, aqui na vida em sociedade, né? Tem pessoas que não conseguem entender isso de jeito nenhum. Elas se consideram mesmo superiores, né? Acham que têm mais direito que os outros, são melhores. Mas aí só a vida que ensina, né? Para isso tem as provas da pobreza, prova da riqueza, as desigualdades sociais. Quer dizer, eles terão que, não numa existência só, talvez nessa própria existência, não consigam operar essa mudança. Mas certamente voltarão à Terra numa outra condição, numa condição de inferioridade no meio social, no meio econômico, para aprenderem a valorizar, aprenderem principalmente que isso é uma situação transitória, passageira. Todos estamos sujeitos a essas vicissitudes, né? Para isso que existem as duas provas, né? As condições mais elevadas e as condições menos elevadas, para que nós possamos passar por todas as experiências. Mesmo o espírito não se lembrando, aquela experiência, a consequência, o resultado, o que ele passou, fica lá latente, guardado na sua memória. E pode aflorar em forma de ideias, né? de recordações, ou mesmo que não venha aflorar, ele vai sentir aquilo ali, vai ficar no seu interior, no seu íntimo, e ele vai, numa existência futura, compreender melhor essa situação. Quer dizer, se não entendermos a imortalidade do espírito e a reencarnação, nada se explica. Nada se explica, com certeza nada se explica. Porque aí nas duas vezes que você trabalhou com os exemplos da obra, do trabalho arquiteto e tal, a gente vai lembrando para a gente, para a vida diária, como tudo é solidário. Né? Numa obra, se não houvesse processo solidário, a obra não acontece. Na vida também. Então, a gente vai tendo que perceber que a gente vai começando a perceber que esse processo é solidário, esse processo é de fraternidade, esse processo é de parceria, de braço dado, não tem como. Enquanto a gente procurar se destacar como um elemento mais importante, mais bonito, mais capaz, mais isso, mais aquilo, a gente perde muito da nossa caminhada, que esse conjunto precisa agir com harmonia. Só o conjunto harmônico constrói um edifício que não vai cair. Para isso tem a lei de sociedade, né? A vida em sociedade é para isso, para essa troca de experiências, de convivências, mas que muitos não conseguem fazer isso, não conseguem conviver com essa situação, né? Verdade. Vamos lá, 539. Na produção de certos fenômenos, das tempestades, por exemplo, é somente um espírito que age ou se reúnem em massa? E a resposta, em massas inumeráveis. Então, isso também é legal, porque tira também esse foco, parece que essa coisa de ter o espírito X que cuida da tempestade, né? Aquela história dos ventos, tal, que ele cita anteriormente, né? É uma massa inumerável. Então, é bem legal. Isso, inclusive, no processo religioso, né, tem determinadas religiões que sustentam essas ideias, né? Existe uma santa aí que controla as tempestades. Quer dizer, mas isso aí são aos poucos, né, que as pessoas vão
vão compreendendo, vão percebendo, né, a Exato, racionalidade exato. das ideias. É só com o tempo mesmo, não adianta. É a conquista de cada um no processo. Quer dizer, então, 540. Fala, esses fala. fenômenos mais fortes, né, mais agressivos, como essas tempestades, então eles dizem aqui, não é apenas um espírito, né? É uma coletividade, É eles uma dizem, uma coletividade. massa de espíritos, né? Exato. Para promover, porque a natureza, controlar as forças da natureza, não deve ser uma coisa muito Muito simples. simples. Depois você mobiliza, como é que faz para parar? Porque tem que começar e tem que parar, né? Então, porque Exatamente. é como tacar fogo lá o pessoal que acaba provocando queimado, às vezes tacando fogo na sua plantação ali, que era a lógica de queimar, por exemplo, um canavial, você pega uma pega do seco, pronto, queima tudo, porque você não tem como controlar esse processo. 540. Os espíritos que agem sobre os fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa em virtude de seu livre-arbítrio ou por um impulso intuitivo instintivo e irrefletido? E a resposta: uns sim, outros não. Faço uma comparação. Figurai essas miríades de animais que, pouco a pouco, fazem surgir do mar as ilhas e os arquipélagos. Acreditais que não há nisso um objetivo providencial e que essa transformação da face do globo não seja necessária para a harmonia geral? São, entretanto, animais do último grau os que realizam essas coisas, enquanto vão provendo às necessidades e sem perceberem que são instrumentos de Deus. Pois bem, da mesma maneira, os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto. Enquanto eles ensaiam para a vida, e antes de terem plena consciência de seus atos e de seu livre-arbítrio, agem sobre certos fenômenos de que são agentes sem o saberem. Primeiro, executam. Mais tarde, quando sua inteligência estiver desenvolvida, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde ainda, poderão dirigir as coisas do mundo moral. É assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia de que o vosso espírito limitado ainda não pode abranger o conjunto. Essa última questão, eu acho que é o fechamento, é o coroamento e muito esclarecedor. Né? Inclusive destacando, você vê que até os animais, eles também têm as suas funções, né? Não vamos chamar de missão, porque eles não têm consciência, né? Exatamente. De que estão servindo, mas também colaboram com a obra da criação, ainda que inconscientemente. No caso que ele citou aqui, esses animais marítimos que formam ilhas e arquipélagos, né? Eles o fazem inconscientemente, mas tudo sobre uma direção mais elevada, né? Sobre atendendo um determinismo de Deus, através dos seus agentes, dos espíritos de maior elevação. Então, tudo na natureza, né? Não existe nada sem utilidade, nem nenhum ser, seja ele em que fase da evolução esteja, seja no reino animal, seja já na fase humana, em qualquer que seja o momento de evolutivo, o grau de evolução em que ele se encontra, todos são úteis e todos servem ao objetivo de dar seguimento à obra da criação, né? Inclusive os animais, como nós estamos vendo aqui. O que é rico nisso, inclusive, eu fico sempre tentando fazer um paralelo com os espíritos que somos, né?
que toda a proposição dessa doutrina, inclusive, é para que a gente consiga, cada dia mais, ter clara a nossa posição nessa atividade, né? Consciência, quanto mais consciência nós tivermos das nossas próprias ações para a obra da criação, porque a gente acaba, de alguma maneira, agindo também cegamente. Só que nós já estamos numa fase avançada do nosso processo e já não nos caberia mais agirmos tão cegamente, tão desarvoradamente, quando nós já temos todo um cabedal de orientações e de exemplificações para que nós tenhamos cada dia mais clareza nas nossas ações e darmos a nossa contribuição consciente e consequente nesse processo a cada dia mais, né? Quer dizer, a natureza, ela funciona como um encadeamento, né? Nós somos elos de uma corrente de encadeamento que vai se sucedendo até atingir o objetivo final, que é a perfeição dos seres. Então, isso é importante, né? Esse capítulo, para demonstrar que todos nós temos as nossas funções, recebemos as nossas tarefas, e, nesse caso específico, até sobre a produção dos fenômenos da natureza. Todos nós contribuímos para que esses fenômenos ocorram. Nada está fora do controle, né? Nada está fora do controle de Deus nesse sentido. Essa providência está sempre atenta em todos os aspectos da natureza, né? É importante não perder de vista que tudo acontece dentro das leis naturais. Não há espírito, por mais evoluído que seja, que dê um drible nas leis naturais para produzir um fenômeno. Não. O fenômeno é produzido de acordo com as leis naturais. Nada escapa a esse controle, a essa orientação. É isso, Sérgio. Acho que chegamos ao fim. Esse é pequenininho, mas eu acho que ele dá muita coisa para pensar, né? Não tem muito, não é muito extenso, né, o item, mas tem bastante informação importante, né? Que a gente precisa refletir. Vale a pena voltar aí, os companheiros de casa, com mais constância, né? Porque a gente sempre pensa que esse livro é para ler, não é para ler, não, é para estudar mesmo. Vai e vem, vai e vem. Daqui a mais 3, 4 meses, a gente vai ver isso de novo, descobre mais coisas, daqui a um ano é mais coisa, então a gente vai ampliando o nosso conhecimento, o nosso entendimento, a nossa compreensão mesmo acerca disso, né? Porque isso depende do nosso avançar também, né? Mas é isso, Sérgio. Para as suas despedidas, já que nós conseguimos chegar ao final tão rápido, né? Acabou rápido. Vamos que uns 50 minutos, né? Quase, 48 minutos, mais ou menos. Mas é isso, Aliano. Vamos agradecer aí aos amigos às amigas que nos fizeram companhia durante esse estudo e vamos pedir aos benfeitores espirituais do nosso grupo que possam continuar sempre nos assistindo, orientando, nos dando inspiração, para que a gente possa levar essa tarefa da melhor maneira possível, levando sempre o esclarecimento que a doutrina nos traz, de modo tão racional, tão equilibrado e tão claro. Então, beijo no coração de todos e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. É isso aí, Sérgio, muito obrigado, meu amigo. Assim, é bom estar sempre com você aqui, porque já estávamos há muito tempo sem você aqui, aliás, né? Mas faz falta, porque Sérgio é isso, sabe pra caramba, estuda muito, tem uma tranquilidade didática para esses esclarecimentos. Então, assim, é uma peça fundamental desse processo. Se falta ele, falta alguma coisa importante para o nosso melhor entendimento, né? Então, meu sincero agradecimento. Mais falta do que vocês, pode estar certo disso. Eu agradeço imensamente, meu amigo. Fique com Deus, muita paz, muita luz e saúde. E aos amigos e amigas de casa, mais uma vez, muito obrigado por nos acompanharem, por caminharem junto conosco ainda e continuarem caminhando junto conosco. Que Jesus abençoe a todos, muita paz, beijo nos corações, muita luz nas nossas mentes, para nos equilibrar cada vez mais. Graças a Deus.